Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, o nosso Câmara Cidadã está voltando aqui e hoje, mais uma vez, vamos conversar com o Fabrício Melo. Já conversamos em outras oportunidades, em outros programas, mas hoje vamos conversar aqui, ele que é diretor da Defesa Civil de Balneário Camboriú. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, poder estar falando com o senhor, com os nossos telespectadores, também ouvintes, e também falar dessa tão importante política pública que é a Defesa Civil. Pois é, falando Defesa Civil, a gente vai começar aí por algumas explicações. Exatamente, a Defesa Civil, o que é? Vai salvar as pessoas de enchente? Vai salvar as pessoas de acidentes naturais? A função de Defesa Civil especificamente, como você entende? A Defesa Civil ela teve origem lá na Segunda Guerra Mundial, quando os cidadãos, os civis, eles tinham que ser defendidos, tinham que ter um sistema para sua segurança, as bombas, bombardeios. Então, ali que começou a Defesa Civil. Eu gosto de resumir e falar que Defesa Civil envolve tudo que envolve risco tem a ver com a Defesa Civil. Então, a Defesa Civil ela vai atuar e trabalhar em qualquer tipo de risco. Então, pode ser uma pandemia, pode ser a questão da dengue, pode ser um buraco na via, uma enxurrada, aquela história. Riscos naturais, socioambientais, então árvores, toda a parte hidrológica, meteorológica. Então, mas, na verdade, uma forma de resumir é através do risco. Tem um risco, ali a Defesa Civil vai poder atuar. Só que tem outro conceito importante também de Defesa Civil, que é o seguinte: a Defesa Civil, se ela está atuando em alguma situação, é porque alguém está deixando de fazer a sua parte. Então, o setor do trânsito, o setor da segurança, o setor da saúde. Então, às vezes, algumas situações que fogem ali do controle deles, que acaba aí sim aumentando o risco e a Defesa Civil é acionada. Mas a gente só é acionado realmente quando alguém está deixando de fazer o seu papel. A gente coloca sempre, porque tem dimensões de riscos, Você tem risco maior, menor, tudo envolve um risco, a Defesa Civil estará ali para atender. Mas, como você disse, depende muito do comportamento de cada um também, do que cada um faça ou deixe de fazer. Que é a grande verdade, Vamos falar aqui de um acidente. O acidente é causado por alguém, o carro não bate sozinho, Exatamente. Assim, Com relação a risco, o risco maior, qual é o risco maior que a gente tem aqui em função de Defesa Civil? São as cheias, são os deslizamentos, o que tem? Na verdade, como eu disse, ele é muito amplo, o leque que a gente atua. Então, a gente pode falar aí dos principais focos, dos principais atendimentos. Mas, a gente, no geral, a gente faz vários tipos, mas podemos aí dizer que a gente tem muito atendimento com construções, muros, rachaduras, situações aí de diversas envolvendo obras, casas prontas também. A gente tem muitas questões de árvores, podas, supressão, a parte preventiva. Então, a árvore ele gera bastante atendimento também. Bem que eu noto que com o tempo, parece que ele até vai diminuindo um pouco. E fora isso, a gente tem as ações de resposta. As ações de resposta, aí sim, durante aí um vendaval, durante uma inundação, uma chuva forte, alagamento, aí são os atendimentos que também acontecem bastante, principalmente no período das chuvas. Pois é, mas a nossa Defesa Civil, ela está equipada adequadamente para as nossas necessidades aqui? A Defesa Civil, ela tem uma confusão também que as pessoas fazem, referente como se ela fosse fazer o papel do bombeiro. Então, a Defesa Civil não é aquela que vai com bote resgatar as pessoas que estão entrando água na sua casa. Quem faz resgate, busca e salvamento é o Corpo de Bombeiros. Aí sim, eles precisam de uma estrutura grande, precisa de treinamento, equipamentos. A gente precisa de uma estrutura. A Defesa Civil ela trabalha mais na gestão de crise, na gestão do evento adverso. Então, a nossa estrutura ela é mais técnica. A gente tem
sim, tem que ter os veículos, a gente tem que ter EPI, né? Então a gente tem que ter, claro, tem os nossos equipamentos, tem os equipamentos tecnológicos, né, que precisa ter, aí vai desde um GPS, drone, né, e outras situações. Então a estruturação nossa, ela é mais nesse sentido, mas também principalmente de pessoal. A gente precisa de pessoal técnico, que vai fazer. Hoje nós somos responsáveis por fazer o registro. A gente faz o registro do evento, saber qual foi o impacto daquele evento. A gente vai fazer um parecer para o prefeito para dizer que se aquele evento, a gente vai indicar ao prefeito a decretação da situação de emergência ou de uma calamidade pública. Aí nós temos toda uma legislação por trás que ela define, parametriza cada situação. E a gente, na parte técnica, a gente vai definir, ó, isso aqui é caso de situação de emergência, isso aqui é caso de calamidade pública, isso aqui não é caso de decretação, mas somente um registro no Sistema Nacional do S2ID. Então, a gente tem que fazer essa avaliação, orienta, aí sim o prefeito, para o prefeito poder fazer a decretação ou não. Então, tem toda essa parte técnica por trás. Seria aquilo que chama de planejamento de contingências, né, de circunstâncias que possam eventualmente acontecer. Seria a prevenção, mas se fala mais amplamente, né? A gente trabalha, né, em grandes frentes. Primeiro, a questão desses eventos, né, por exemplo, principalmente de chuva, e tem a normalidade, que a gente chama, que são os atendimentos corriqueiros. Aí a gente separa, né, nesses dois grandes grupos. Mas na parte de resposta a esses eventos adversos, tem toda a preparação, principalmente a prevenção. Aí envolve, pode falar só sobre áreas de riscos, né? Mas agora, eu queria falar também que nesse caso aí do plano de contingência, como foi citado. Então a gente tem o plano ele envolve o GRAC, que é o Grupo de Resposta e Ações Coordenadas. O que é o GRAC? Bombeiro, Secretaria de Obras, Polícia Militar, Defesa Civil, EMASA, todos os órgãos que têm a sua contribuição no atendimento, na resposta de um grande evento, aí meio ambiente, outros setores, incluído o clube de serviço, partido de voluntariado, e vamos, né, SAMU, Secretaria de Saúde, várias secretarias. Então, todas essas agências, essas instituições, secretarias, elas formam um GRAC, e o GRAC ele tem que estar alinhado. Então, o que a gente tem? A gente tem um plano de contingência que define cada atribuição de cada membro do GRAC. Quais são as atribuições do SAMU? Quais são as atribuições da Defesa Civil? Quais são as atribuições da Guarda Municipal, das agências de trânsito? Então, esse papel ele tem que estar bem desenhado, bem definido, de uma forma concisa. E ele é um documento dinâmico, vivo, que ele vai melhorando. Tem a parte de assistência social da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que cuida dos abrigos, também está no plano de contingência. Então, esse plano, ele trabalha a atribuição de cada secretaria, de cada agência. Também ele vai tratar, né, quando se aciona o plano de contingência. Vai tratar quando se aciona uma sala de crise, por exemplo. Então, tudo isso é previsto no plano. Quais são os abrigos? Quais são as áreas de risco? Né? Quais são a parte de voluntariado? Quais são os recursos materiais humanos? Então, tudo isso faz parte do plano de contingência, né, que ele existe, ele é tratado com todas as agências e serve exatamente para quando acontecer, a gente está mais preparado. A gente sempre olha, por exemplo, o caso de incêndio, não é o caso específico da Defesa Civil, mas trata-se também da consciência da cidadania. Por exemplo, quantas pessoas sabem manipular um extintor de incêndio no caso do incêndio do automóvel? Se a gente for olhar por aqui, 99% não sabe o que fazer. A mesma coisa em edifício, condomínio, né? Tem lá o extintor em cada andar, mas se duvidar, as pessoas não sabem manipular. Os bombeiros, de vez em quando, faziam ou fazem ainda instruções de cada condomínio, pelo menos o zelador, o pessoal mais responsável pelo condomínio. Mas essa preparação da pessoa para essas circunstâncias, por exemplo, informar a Defesa Civil de algum fenômeno que está em vias de acontecer, que a pessoa está desconfiada que pode acontecer, vamos falar aqui, um deslizamento, por exemplo, ali está perigoso, a gente está sentindo aqui. Eles podem comunicar a Defesa Civil, aciona a Defesa Civil para ela movimentar as forças para resolver? Viu, Adembal? A política pública da Defesa Civil ela é tratada como um sistema. Então, ela inicia lá na União, tem os estados, os municípios, e a população e o terceiro setor também fazem parte do sistema de defesa civil. Então, a população ela é a mais atingida, ela que mais vulnerável, ela que mais precisa
do sistema de defesa civil, e ela faz parte disso. E uma coisa muito importante que é falado e feito em defesa civil é autoproteção. Então, mais do que você ir lá e atender e fazer tudo pela pessoa, a gente ensina a autoproteção, que a pessoa saiba cuidar de si mesma, ela saiba o que fazer. O que eu vou fazer no caso de deslizamento? O que eu vou fazer no caso do incêndio? O que eu vou fazer numa situação de risco? Como que eu vou tirar a minha casa? O que eu preciso levar? Né? Quais são os procedimentos básicos em cada caso? Isso é autoproteção e é uma área muito importante que tem que ser tratada. Deixa eu colocar para você o seguinte, vou dar um exemplo trágico de Santa Catarina, Morro do Baú. Na época que houve lá aquela desgraça lá, morreu um monte de gente, várias propriedades foram afetadas, destruídas, não existem mais, mas as pessoas se negavam a sair. Muita gente se negava a sair. Mesmo depois, quando houve, estava ameaçando de novo, as pessoas se negavam a sair. Como se negam a sair vendo um enchente, fica lá em cima do telhado da casa, para não perder o seu patrimônio, tudo que tem, achando que aquilo ali não é risco nenhum, e acontece o risco, né? Essa dificuldade também existe, né? Eu falava ainda há pouco da conscientização das pessoas, essa dificuldade que as pessoas de aceitar a realidade, trágica ou não, mas aceitar a realidade. Como é que vocês trabalham com isso, com a cabeça das pessoas? É exatamente isso que eu estava falando sobre autoproteção. Né? Como que você faz isso? Você tem que criar cultura de defesa civil, então é um trabalho preventivo, é um trabalho que você vai a cada atendimento, a cada situação, visita nas casas, quando nós estamos ali atendendo, a orientação que é feita, deixar a importância, falar para eles que a defesa civil está ali para auxiliar eles, porque às vezes tem essa situação, uma aversão, porque a defesa civil vai me tirar da minha casa, que vai me interditar, porque vai me prejudicar. Tem essa situação, principalmente quem mora em área de risco. Mas o nosso principal objetivo ali é proteger as pessoas. A gente quer proteger, a gente quer trazer dignidade, né? A gente não quer que... O principal valor é a vida humana, né? Mas depois, além da vida humana, tem a dignidade, tem a moradia. Então, às vezes as pessoas estão em condições totalmente insalubres, né? Que às vezes temos crianças nas situações sendo colocadas em riscos. Então, assim, não é simples, é uma situação bem complexa, mas isso ele é feito através de trabalhos preventivos. A gente tem um trabalho defensivo nas escolas, que esse ano a gente vai levar para todas esse é as importante, escolas. Né? Fazer a cabeça da criança lá embaixo para ela crescer sabendo, né? Isso que eu falei, o trabalho, né, de prevenção é feito no atendimento nas casas, é feito nas escolas, é feito através dos programas. Esse programa, por exemplo, Câmara Cidadã, né, está fazendo esse trabalho também, ajudando a divulgar a política pública. Então, através disso, a gente vai, aos poucos, criando uma cultura de prevenção, criando uma cultura de resiliência, né, e de autoproteção. Me fala um pouquinho aí sobre alguns aspectos fundamentais da defesa civil: ações de prevenção, ações de mitigação, ações de resposta. A gente tem o ciclo da defesa civil, né, que envolve esses três, na verdade são 5. E ação de recuperação e outras. Isso, né? Tem recuperação que é após o evento, mas a gente pode citar os dois principais, que é prevenção e resposta. Só que a gente tem que focar na prevenção. Quanto mais nós investimos em prevenção, inclusive existe um cálculo, né, se eu não me engano é pela ONU, que cada $1 investido em prevenção, você economiza $10 em recuperação. Ou seja, cada dinheiro investido em defesa civil é um dinheiro que ele não é gasto, ele é investido. Então isso a gente chama prevenção. Então a prevenção, a gente vai fazer, bombeiro faz muito isso também. Então esse trabalho de prevenção antes que aconteça, para que a gente diminua o impacto de uma situação. Por exemplo, tem uma morraria com dezenas de casas. Então, se a gente não fazer nada, vai crescer aquele problema, vai aumentar aquela ocupação irregular, além do dano ambiental, né, da questão de segurança, questão de saúde, né, dependendo das situações que estão a moradia. Mas se não for feito nada, se for feito algum tipo de prevenção, de controle, aquilo vai aumentar o problema. E onde é que dá o problema de deslizamentos e em chuvas intensas? Nem a casa que está ali sem a sua estrutura de engenharia, nem sem uma boa estrutura, num local inadequado, próximo ali a talude de terra, 90 graus, às vezes casas de madeiras vulneráveis. Então a gente tem situações precárias ali que, quando é feito um trabalho preventivo, a gente diminui aquelas unidades residenciais ali
que estão em área de risco, que estão vulneráveis, e quando se acontecer o problema, um deslizamento, um impacto aí de uma chuva intensa, a gente vai ter menos pessoas atingidas. Bom, Fabrício, não sei se deixei alguma coisa necessária a ser dita com relação à Defesa Civil, deixo você à vontade. Na verdade, a Defesa Civil, como eu disse, ela é bem ampla, né? Então, a gente está trabalhando, já estou há 7 anos trabalhando com a Defesa Civil, a gente já se tornou, né, especialista na área. A gente tem trabalhos que envolvem projetos, né, junto com a educação, projetos preventivos, a estruturação que o prefeito Fabrício trouxe para a Defesa Civil realmente foi um marco. A gente tem, a partir de 2017, a gente salta de cerca de 50 ocorrências registradas por ano para 500, cerca de 300, 400, 500, dependendo do ano, ocorrências registradas por ano. Então, a gente tem um aumento, não é que aumentou os problemas, a gente aumentou a efetividade, a gente aumentou o atendimento. E outra situação, a gente sempre trabalhou na questão do registro. Tudo que é feito é registrado, é anotado, cada evento é diverso. Há uma temperatura muito alta, uma temperatura muito baixa, um alagamento. Quando a praia ainda, né, não estava com alargamento, a gente tinha com marés altas, a Avenida Atlântica ali, o mar, né, atingiu da Avenida Atlântica. Então, a gente sempre fez registro em trabalhos como o EVAD, que é evento adverso, informa o governo federal, que é a nossa obrigação. Então, a gente está em primeiro lugar, se eu não me engano, primeiro ou segundo lugar, a nível de estado, em cidade que registra no sistema nacional os atendimentos. Então, assim, a gente tem uma cultura lá dentro de registro. Então, no começo, a gente tinha, claro, uma equipe menor, né, mais reduzida, e a gente também fazia muito essa parte, nós como diretoria. Mas hoje, com a estruturação que tem, com a equipe, com a experiência que eles têm, hoje eles já conseguem ter essa rotina, né, uma rotina técnica lá dentro de registro, criando uma cultura também do departamento em si, que não tinha essa cultura. Então, por isso que eu falei, a partir de 2017, realmente a gente tem uma outra realidade, a gente faz exercícios simulados, a gente tem uma grande integração a nível de região com a ANFRE, FECAM, onde nós tivemos reunião do colegiado da FECAM. O colegiado da FECAM é o primeiro do Brasil, colegiado de defesa civil estadual. E foi criado em 2019, em que aqui o município de Balneário Camboriú pediu para a ANFRE, fomos até a FECAM solicitar que fosse criado esse colegiado, o primeiro do Brasil. Então, Balneário Camboriú foi ainda aquele que realmente foi o que provocou, que tem hoje um colegiado que é referência no Brasil, recebeu inclusive um prêmio de boas práticas. Até porque Santa Catarina tem uma incidência grande, né, de acidentes naturais, né? Santa Catarina, né, ela tem uma concentração grande de eventos, é um dos estados mais atingidos. Inclusive, a Defesa Civil Santa Catarina, ela é uma das 3 maiores, mais estruturadas a nível de estado. Então, a gente já tem uma referência Chamam de nacional. expertise, né? Exatamente. Temos aí municípios como Blumenau, Itajaí, Criciúma, tem uma estrutura até maiores porque são mais atingidas, mas a gente tem realmente uma cultura forçada, né? É obrigado, o município é obrigado a investir, porque tem. Então, aqui, muitas vezes as pessoas pensam, Balneário Camboriú não tem problema disso, daquilo. Nós tivemos uma enchente muito grande no final de 2022, que atingiu quase todo o bairro dos municípios, semelhante à de 2008. A gente tem várias situações de alagamento. Então, assim, a gente tem uma incidência alta, sim, né, de acontecimentos aqui. Precisa se estruturar, precisa de defesa civil, precisa dessa cultura. Queria lembrar aqui também do Rio das Ostras, uma região que a gente tinha muito problema até 2020. E quando foi feita aquela obra no Rio das Ostras, uma obra muito importante, principalmente ali capitaneada pela Imasa, pelo Douglas na época, Douglas Weber, a gente, depois dessa obra, que foi feita de maneira emergencial, aí baseado na situação de emergência, em caráter emergencial da Defesa Civil, foi feita aquela obra até o trecho final ali da Rua Daci Gomes, faltando o trecho final, aí por questões do IMA de licenciamento, eles não permitiram fazer o final, mas só esse trecho que já foi feito, nós temos uma grande diferença que impacta diretamente na vida daqueles moradores. Bairro São Judas, bairro da Barra, bairro Nova Esperança, pessoas que a cada chuva forte
a água entrava na sua casa. E hoje nós temos sim ainda um pouco de impacto lá, mas ele diminuiu em mais de 50%. Então, uma obra que foi feita que melhora a vida das pessoas, que a cada chuva tinha aquele medo, aquela insegurança. Então, a Defesa Civil ela é muito ampla, tem muita coisa que está acontecendo e muita coisa ainda para ser feita. Obrigado para você. Um abraço grande, Fabrício. Nós conversamos com Fabrício Melo, diretor da Defesa Civil de Balneário Camboriú, aqui no nosso Câmara Cidadã. A gente volta no outro programa. Obrigado. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.